E é isso. Como é que vocês estão? A minha pergunta lá, quando eu estava tentando falar com vocês, como é que vocês estão na questão aí da matéria? Como é que vocês estão pegando esse jeito aí? Tá tudo certo? Tudo caminhando? Tá. Eu tive uma dúvida no bloco, porque na última questão. Tá bom. O Eu bloco, também fiquei em dúvida nessa. tá, o bloco Também. Na é B da. quarta-feira, né? Deixa eu Eu tentar. fiquei mais uma. Só um instantinho, vou só tentar abrir aqui o bloco, tá bom? Só tentar abrir, que eu não lembro de cabeça, tá, gente? Só um instantinho. Já tô abrindo. E eu já falo com vocês, então. Só um minuto. Pelo menos agora tá abrindo, né? Que ficou assim, pelo menos com 3G tá indo. Então, bloco o segundo ano. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tá, vamos lá. A primeira questão era visite o site, né? Aí tinha falando sobre um gambá polinizador. Faça um resumo, essa é a primeira questão. Faça um resumo sobre o que foi aprendido com a reportagem, fazendo um paralelo com o que foi aprendido em aula. Então, são aquelas questões que a gente falou quando falou de planta e tudo mais, tá? Na questão 2, observe a questão cobrada no Enem. Ela aparece aqui, né? Ok? Deixa eu só botar para vocês agora. Eu tô falando como se eu estivesse compartilhando e não estou no caso. Agora vocês estão vendo, certo? Sim. Beleza. Então, essa aqui é a questão 2 do bloco, tá? Observe a questão cobrada no Enem, é essa que está embaixo, tá? Responda qual seria a opção escolhida na questão, justifique sua resposta e como você relacionaria o tema da questão com os termos evapotranspiração e xilema, né? Na verdade, gente, aqui está mostrando a questão da capilaridade, tá? A questão o que a gente falou sobre você ter, né, um fluxo de transporte de seiva no interior da planta, que tem a ver com a coesão entre as moléculas de água, né? A passagem por esse capilar, né? No caso ali da planta, o tecido xilêmico, né? O tecido que promove esse transporte é o xilema, e é justamente pelo fato de você ter, né, na planta a transpiração acontecendo, né? Então a água, essa transpiração puxa a coluna de água por conta da capilaridade e por conta da coesão e atração entre as moléculas de água, ok? Vai então permitir esse fluxo, né, da seiva inorgânica, da seiva bruta no interior da planta. Foi? É claro que vocês vão fazer com as palavras de vocês, mas a questão está falando sobre capilaridade, a questão está falando sobre como é que o líquido, né, essa subida do líquido no papel, tá? E isso você vai discutir dentro do nosso conceito, né, da ideia de que aquelas propriedades que a gente discutiu no transporte da seiva tem a ver com com o conceito que está nessa questão. Entenderam o que eu falei? Uhum. Sim. Eu não me lembro aqui, é porque eu não lembro exatamente qual foi a data. Teve um desafio que a gente fez, deixa eu só ver se eu acho aqui. Pode ser que eu não ache, tá, gente? Exatamente o site. Porque eu não me lembro se era infescola, adesão, coesão, capilaridade. Vamos ver se vem. Tá aqui, ó. Eu acho que foi esse site que a gente trabalhou num dos nossos encontros no Zoom. Eu acho. Mas se não, esse aqui serve também, tá vendo? Falamos da tensão superficial. Lembra que eu mostrei essas imagens? Adesão, capilaridade. Aqui você tem essas propriedades, né? E que você pode relacionar com a questão do transporte da seiva no tecido xilêmico, tá bom?
Aí fica uma dica aí para que todos consigam resolver a questão. Tá? Atenção! Não é copiar o que está no site ou o que está no livro. A questão, gente, é uma questão de raciocínio. É você mostrar que você consegue relacionar esses termos. E, portanto, você deve construir uma resposta. Você pode ler ali de novo. Isso foi coisa trabalhada em sala, né? Com a nossa reunião. Não tem problema nenhum. Você pode reler aquele material ali, olhar no livro. É para isso mesmo que serve. O bloco serve para você estudar também, né? Então, você olha no livro, olha nos materiais complementares que a gente trabalha em sala, não tem problema nenhum. Mas na hora de construir a sua resposta, é aquilo que você aprendeu, você escreve com as suas palavras. Estou só reforçando. Que, né? Falar nunca é demais, ok? Então, assim, só estou reforçando. É assim que você constrói uma questão própria. Eu estou te dando vários elementos. Eu estou te dando uma questão do Enem, que traz um conceito. Eu estou te dando pontos da matéria que você deve trazer na sua resposta e estou te dando uma referência para você ir lá, olhar, relembrar aqueles conceitos. Então, você pode olhar no seu livro, você pode olhar nesse site e a partir daí você constrói a sua resposta. Ajudou? Ficou mais claro? Ajudou. Quem estava com dúvida, fica tranquilo, né? Não deixem de fazer o bloco, tá, gente? Cuidado com o prazo também, para vocês não perderem aí o prazo de entrega, tá? Professora, eu não entendi como relacionar evapotranspiração. Porque, na verdade, lembra que a coluna de água, que eu não lembro qual é a data aqui. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho na internet mesmo, tá? Deixa eu só ver se eu encontro, porque aí eu já mostro. Então, a gente viu uma imagem, não era exatamente essa, tá? Mas era algo parecido com isso aqui, que a gente tinha visto. Tá falando justamente desse transporte, tá vendo? Ó, falando que aqui você tem, né, a tensão e a transpiração acontecendo nas plantas. Esse foi exatamente esse conceito que a gente trabalhou. Só eu não me lembro se foi exatamente essa imagem, mas algo muito parecido. Então, mostrando aí que você tem ali, né, ó, coesão e adesão ao longo do tecido xilêmico aqui, tá vendo? Fazendo com que as moléculas de água permaneçam unidas, enfim, né? E isso vai trazendo a coluna de água, e isso favorece o movimento da seiva dentro da planta. Quem me perguntou foi Jennifer, não foi? Sim. Tá, então, deu para entender, Jennifer? Você também pode usar essa imagem aí para ajudar e concatenar essas ideias na sua cabeça. Tá bom? Você pode usar essa imagem, pode usar um site, pode usar seu livro, aí você usa a questão como base e faz um pequeno texto aí sobre essa questão do transporte da seiva no xilema. Tá? Foi, gente? Melhorou? Foi. Então, Sim. então tá. Mais alguma dúvida, galera, do bloco? Qualquer dúvida, pode aproveitar para falar agora. Não, acho que tá Beleza. tudo bem agora. Então tá. Então aqui eu só vou puxar aqui. A gente está falando sobre invertebrados, né? O livro, eu vou tentar pegar o livro aqui, tá, gente? Porque tá realmente esquisito essa internet. Então aqui a gente tem o livro, a gente está falando sobre os invertebrados, a gente continua nesse assunto, né? Então já vimos alguns, vimos a composição geral do reino animal, né? A diversidade nesse reino. Começamos com os seres mais simples, então vimos poríferos, quinidários, então aqui foram as características gerais, que a gente também já trabalhou. Então nós vimos, deixa eu só botar aqui, só para tirar da frente. A gente começou vendo características de poríferos, quinidários, tá?
E aí, cnidários. Vimos também características dos vermes, né, que foi os outros dois grupos que a gente viu na aula anterior. E na aula passada, a gente viu as doenças relacionadas a esses vermes usando outro módulo, né, o módulo de aspectos globais de saúde. Aí hoje, a proposta do planejamento era a continuação desses grupos, né? Então, a proposta era ver característica do molusco, né? Do molusco e também dos anelídeos. Quem já deu uma olhadinha no planejamento de hoje? Já viram? Sim, não? Ainda não, ainda não dei não. Então, tá bom. O planejamento de hoje é esse que está aqui na tela para vocês, tá? Então, está justamente falando sobre esses dois filos, as características gerais nesses dois grupos, ok? E tem lá uma videoaula para vocês falando um pouquinho dessas características gerais mesmo, tá? Dos pontos principais aí entre esses dois grupos, tá bom? No livro de vocês, deixa eu só voltar aqui. No livro de vocês, ele vem mostrando muito bem essas características, tá? Então, eu vou falar só mesmo de maneira geral para te situar. Então, a gente, quando fala de molusco, a gente está falando daqueles organismos com corpo mole, né? Então, deixa eu admitir o então. Esses organismos, eles vão possuir algumas características diferentes. Deu uma travada, eu acho. Vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, que deu uma travada aqui. Então, na verdade, você tem aqui, né? Aqui, são alguns grupos específicos aí que a gente vai ver ao longo desse capítulo. Aqui está mostrando para vocês o grupo, né, que possui aqui essa parte visceral, tá? Próximas aos pés, próximos à estrutura que ele usa para a locomoção. Por isso, esse grupo é chamado de gastrópode, né? Então, toda essa, inclusive aqui a cavidade gástrica, né? O tubo digestório, né? Então, essas vísceras ficam próximas aos pés, tá? Algumas características interessantes, assim, de você observar, por exemplo, o fato de você ter brânquia aqui, né? Nessa cavidade, que é feita pela dobra aqui dessa parte que é chamada de manto, okay? Tá vendo aqui, ó, que recobre manto e essa dobra que é chamada de cavidade do manto. O fato de você ter uma brânquia aqui nessa região permite a respiração em meio aquático, né? Então, isso dá para, só de visualizar esse animal, a gente consegue ver que o tipo de respiração dele é uma respiração que é feita no ambiente aquático, justamente pelo fato de você ter aqui brânquias nessa região, tá? Então, aqui tem outras estruturas, uma estrutura que a gente fala muito quando fala de molusco é essa língua raladora, que é a rádula. A rádula, ela é utilizada para ele conseguir o alimento, tá bom? Só que você tem outros grupos dentro dos moluscos, como, por exemplo, a classe dos bivalves, né? Então, aqueles que têm as suas conchas são divididos aqui em duas valvas, né? Abrindo e fechando, serve para proteção desse molusco. E o corpo, o restante aqui do corpo dele, fica no interior dessa concha, tá? E ainda tem o grupo cefalópoda, repara o nome, né? Então, se você olha essa classe cefalópoda, então, a região aqui de cabeça, né? A região de cérebro e tal, fica próximo aos pés. E, portanto, você tem esse grupo cefalópode por conta disso, né? Lembrando que podes são pés. Nesse grupo você tem uma série de adaptações importantes. A própria presença da concha facilita, né? Serve como proteção para esses animais. Você tem também alguns que produzem a tinta, né? Vocês já devem ter escutado falar, a tinta de lula, né? Que, na verdade, ela confunde ali o predador e isso facilita a sua sobrevivência, tá?
Aqui, gente, está mostrando para vocês, nessa imagem, não vou me estender muito, você vai aumentar, tá? Algumas estruturas internas, inclusive de circulação, né? Como é que acontece a circulação no organismo, não está aumentando. A circulação no organismo, mostrando como é que é esse circuito, né, que promove aí a circulação no interior desses animais. Ele não quis aumentar, queria tanto que ele aumentasse. Vamos ver se eu consigo. Não foi nada, mentira. Vou ver só se eu consigo aumentar aqui. Agora foi. E aí você tem aqui mostrando, né, tá te mostrando a representação de um bivalve, tá, cortado de forma longitudinal, para mostrar aí o sistema circulatório aberto, que na verdade, aqui na letra A, né, você tem um esquema de um sistema circulatório lacunar, né, o aberto, e você tem um sistema circulatório fechado à direita. Já está te dando uma ideia do que é você dizer que você tem um sistema circulatório aberto ou fechado, né? Nesse caso aqui, veja bem, o coração ele bombeia lá o sangue, né? Bombeia os fluidos, enfim. Porque tem, né, vai variar muito, tá? Em inseto, por exemplo, a gente viu, né, que tem hemolinfa, por exemplo, tá? Mas os fluidos são bombeados. Deixa eu só ver que acho que tem... Marina... Ah, tá, Marina. Beleza, já vi aqui. Você me chamou de novo, Marina, precisa de alguma coisa? Tá tranquilo? Ah, tá, beleza. Pode deixar que eu vou fechar aqui já, Marina, não se preocupa não. Então, aqui a gente tem o aberto e o fechado, ok? O humano, por exemplo, é esse caso aqui, né? Que você tem, no nosso caso, o sangue nunca sai, né, dos vasos. Ele sempre circula no interior de vasos. Quando você tem o sistema circulatório aberto, que é o caso representado aqui, você tem esses fluidos, né, que estão circulando, eles estão banhando os tecidos, né? Então, em algum momento, você banha os tecidos, é onde acontecem as trocas e depois há uma captação novamente para o coração que bombeia novamente. Então, só para vocês terem uma ideia desses dois sistemas, tá? E aí, os anelídeos, gente, eu não vou entrar em muito detalhe, até porque eu falei deles na videoaula, tá? Mas fiquem atentos exatamente como eu falei para os moluscos, você vendo diferenças entre as classes dentro do filo, aqui você também pode ver essas diferenças, tá? Uma delas é a presença ou não de cerdas e a quantidade dessas cerdas que são fundamentais para a locomoção desses animais. Então, aqui também te traz algumas esquemas da morfologia aqui, da anatomia desses animais, tá? E algumas dessas características gerais. Algumas dessas imagens, inclusive, tem na apresentação, inclusive essa que mostra a reprodução nos anelídeos, tá? Eu vou ficar por aqui, até porque hoje a gente tirou dúvida, o que foi ótimo, tá? E só dando mesmo uma diretriz para que vocês possam estudar depois e sem problemas para outra aula, tá bom? Um beijo para vocês. Tá bom, professora. Tchau. Não me abandone. Deixa eu só dar uma olhadinha antes de vocês saírem. 7 participantes. Tá, deixa eu dar uma geral aqui no... Tá, já olhei, já vi para fazer a presença. Beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, professora.